Bom, quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16. Quero ver com vocês hoje os versículos de 1 a 14, mas por enquanto, vamos ler apenas o versículo 1, tá? Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos vendo o restante dos versículos ao longo da exposição. 2 Samuel 16, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós estamos diante daquilo que o Senhor usa para mudar as nossas vidas, nos transformar, nos aproximar de Ti, abrir os nossos olhos. Estamos diante da Tua palavra santa, bendita. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito, enquanto eu estiver pregando aqui, possa usar a Tua palavra para nos visitar no mais íntimo do nosso ser. Que essa palavra, Senhor, ela não seja apenas ouvida, mas seja acolhida nos nossos corações. E que nós possamos viver por ela e amar o Senhor. Nos abençoa, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Na tua mão. Ok, meus irmãos. Você já ouviu a frase: não julgue um livro pela capa? Certamente você já deve ter ouvido esse ditado, né? Eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando assim, quantos livros será que eu já li? Você já fez essa pergunta? Quantos livros na sua vida você já leu? Acho que pelas minhas contas, sei lá, uma média entre 400 a 500 livros. Mais ou menos isso. E entre esses, tiveram muitas surpresas. Alguns livros que a gente olhava assim para a capa e a gente... Esse livro aqui não deve ser muito bom não, né? E quando a gente ia ler, um livro espetacular. Existem até algumas editoras aqui no Brasil, editoras cristãs, que elas são conhecidas, e até uma certa piada assim, que elas são conhecidas por fazerem livros com capas feias, né, com design ruim, mas que são livros de conteúdo excelente. Por outro lado também, às vezes você encontra um livro que pela capa você fica assim, esse livro deve ser muito bom. E quando você vai ler, o livro não entrega aquilo que promete, não é? E por que eu estou falando disso com vocês? O significado básico desse ditado, não julgue o livro pela capa, ele está querendo dizer que as aparências enganam. As aparências enganam. Esse é o tema, inclusive, da nossa mensagem de hoje. As aparências enganam. E quando eu estava lendo esse texto aqui, estudando esse texto, eu percebi 3 casos que vão aparecer aqui, onde as aparências nos enganam. E ao longo da exposição, eu quero ver com vocês cada um desses 3 casos. Vamos começar pelo primeiro caso. Qual é o primeiro caso?
Preste atenção. Algumas pessoas podem não estar do seu lado, embora pareçam estar do seu lado. Algumas pessoas podem não ser favoráveis a você, não estarem tentando ajudar você, não torcerem por você, embora pareça que elas estão do seu lado. Esse é o primeiro caso que a gente vai ver aqui, tá? É o famoso coxinha, né? Coxinha não era isso? Chegava alguém lá pro coxinha, na frente do coxinha era a melhor pessoa do mundo, né? Você é uma autarquia, você é um caminhão carregado de Bíblia de estudo de Genebra, né? É uma coisa maravilhosa. Mas quando a pessoa se afastava, o que o coxinha dizia? Vai, né? Vai-te embora, né? E começava a falar mal da pessoa. O coxinha parecia esse tipo de gente, que na presença de alguém, parece estar do seu lado, te elogia, né? Te encoraja, mas que por trás revela-se como alguém que não está de fato do seu lado. Vamos ver esse primeiro caso aqui, tá? Olha comigo de novo o versículo 1 e vamos ler logo também o versículo 2 de 2 Samuel 16. O texto diz: Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, só uma lembrança, tá? Davi aqui, ele está fugindo. Absalão, ele deu um golpe e ele conseguiu o apoio de Israel e ele tomou o trono. E quando a notícia chegou para Davi, para evitar uma guerra que traria muito derramamento de sangue em Israel, Davi decidiu fugir para o deserto, ok? Então aqui nós já vimos, domingo passado, domingo retrasado, na verdade, Davi fugindo, né? Com algumas pessoas que apoiavam ainda Davi, que eram fiéis a Davi, leais a Davi. Então Davi está fugindo aqui nesse processo. Volta aí para o capítulo 16, verso 1. Então, mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Pronto. A fuga que eu acabei de mencionar para vocês, de Davi, foi uma fuga às pressas. Ele teve que fugir rapidamente, não foi o tipo de coisa que você consegue fazer com alguma preparação. Então, nesse processo de fuga, não houve tempo para armazenar aqui um estoque de alimentos, né, para preparar tudo isso muito bem. De modo que Davi certamente não tinha alimento suficiente. A prioridade era salvar a vida. Era salvar a vida daquelas pessoas juntamente com a vida de Davi. Então Davi está aqui, indo agora em direção ao deserto, sem alimento suficiente, mas Deus prepara aquilo que Davi e os seus precisavam. Deus, ele leva aqui, através de Ziba, um estoque, um abastecimento de alimento para Davi. E aqui, irmãos, é importante a gente lembrar uma coisa. Deus é aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. Jesus, ele nos ensinou a orar e pedir isso. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que nós oramos assim? Porque nós entendemos que, em última instância, o pão não chega na nossa mesa por causa dos nossos esforços. Em última instância, é o nosso Deus que providencia aquilo que a gente precisa. Se Ele não nos der a saúde, nós não conseguiremos trabalhar. E assim nós não teremos o pão nosso de cada dia.
no final das contas, por trás de tudo, embora muitas vezes nós não paremos para perceber, Deus é aquele que supre as nossas necessidades, que nos dá o pão de cada dia. É por isso que os cristãos adquiriram o hábito de orar em cada refeição. É por isso que nós oramos. Quando vamos comer, nós nos colocamos ali diante daquele prato e dizemos: Senhor, muito obrigado. Me dá um coração grato para reconhecer todos os dias que esse prato está aqui, porque o Senhor é aquele que tem suprido as minhas necessidades. O Senhor é aquele que tem me dado o pão nosso de cada dia. Agora, Deus ele pode fazer isso? Ele pode dar o pão nosso de cada dia? Abrindo os céus e fazendo pão cair dos céus. Ele fez isso no deserto. Ele alimentou Israel com o maná. Mas essa é a maneira excepcional de Deus de agir. A maneira comum de Deus agir, nos dando pão de cada dia, é usando instrumentos. Quais são esses instrumentos? Deus pode nos usar. Ele pode nos dar a coragem, a força, a habilidade, para que com o suor do nosso rosto a gente possa comer o pão. E nos momentos de necessidade, Deus pode usar outras pessoas como instrumentos para trazer para nós o pão dele de cada dia. É muito interessante que nesses momentos de necessidade, a gente ora ao Senhor e a gente espera que o Senhor ele use alguém. Ele use alguém para nos ajudar, para nos alimentar, para trazer o pão. Mas nos momentos de bonança, quando tudo vai bem, e nós já não estamos tão preocupados assim com o pão nosso de cada dia, nós nos esquecemos que muitas vezes Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para levar o pão nosso de cada dia, talvez para um irmão que está orando e pedindo para que Deus use alguém, use um instrumento. E a pergunta é: nós estamos dispostos a sermos aqueles que vão levar o pão de cada dia na vida dos nossos irmãos quando a oportunidade aparecer? Então Deus aqui, ele traz o pão que Davi precisava. Ele traz o alimento que Davi e os seus precisavam. E o instrumento nessa situação é um homem chamado Ziba. Quem é Ziba? A gente já viu em outra ocasião que Ziba ele é um ex-servo de Saul. Ele muito provavelmente era um administrador de parte ali das terras, dos bens de Saul. E agora ele está sob o serviço de um neto de Saul chamado Mefibosete, que também já apareceu em outra ocasião e a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, tá? Ziba ele aparece aqui e ele se assemelha muito com Abigail, aquela esposa de Davi, que foi apresentada para nós lá em 1 Samuel capítulo 25, especialmente no verso 18, nós temos uma cena muito parecida. O encontro de Abigail com Davi e o que Abigail trouxe para oferecer para Davi é muito parecido com a lista de coisas que Ziba agora está trazendo para oferecer para Davi. Deixa eu só comparar isso aqui para vocês, tá? Abigail trouxe 200 pães. Ziba também apresentou 200 pães. Abigail trouxe 2 recipientes de couro aqui, né? Com vinho para Davi. Ziba trouxe 1 recipiente de couro com vinho. Abigail trouxe 5 ovelhas. Ziba não trouxe nenhuma ovelha. Abigail trouxe 5 medidas de trigo. Ziba não trouxe nenhuma medida de trigo. Abigail trouxe 100 bolos de uvas passas. Ziba trouxe 100 bolos de uvas passas. Abigail trouxe 200 bolos de figos. E Ziba trouxe 100 bolos da fruta da estação, que era figo. Ok? Então nota, embora a gente encontre aqui diferenças, nós encontramos também muitas semelhanças naquilo que Abigail havia oferecido para Davi e que agora Ziba está trazendo para Davi. Então, Ziba, nesse momento, nos lembra Abigail. Mas calma, Ziba não é como se fosse uma nova Abigail na vida de Davi, no sentido de ser alguém que vai trazer sabedoria para a vida de Davi, alguém que vai trazer aqui lealdade, confiabilidade. Não. O tema da nossa mensagem de hoje é
As aparências enganam, né? Então, lembre muito bem desse detalhe. Pessoas podem não estar do seu lado, embora pareçam que estejam do seu lado. E a pergunta é, será que Ziba é uma dessas pessoas? Está trazendo presentes para Davi, suprimentos para Davi. Parece que ele está do lado de Davi. Será que ele está mesmo? Deixando a pulga aí atrás da sua orelha, e você já deve estar pensando, né? A Ziba é um falso, né? Calma, calma, vamos ver ainda, né? Estou só levantando o questionamento aqui para nós, tá? Bom, mas lembrem também, como as aparências enganam, que há um segundo caso, nós vamos ver aqui, onde pessoas elas podem estar do seu lado quando parecem estar contra você. Então, o primeiro caso, a pessoa pode estar do seu lado, mas não está de fato a seu favor. Enquanto que outras pessoas, é o contrário, podem estar do seu lado, mas parece que elas estão contra você. Vamos ver esse caso aqui, tá? Quando é que isso pode acontecer? Nós vemos exemplos disso no nosso dia a dia muitas vezes. Quando um pai, por exemplo, dá um não para a criança, você olha no rosto dela, né? Expressão de raiva. Aquela criança, se ela fosse bem sincera, ela diria que achava que o seu pai está querendo apenas frustrar a sua vontade, que ele é mau, né? Que ele é um estraga-prazeres. Quando um pai disciplina um filho, o filho pode pensar que o pai está fazendo aquilo simplesmente porque tem prazer em discipliná-lo. Quando um irmão exorta outro irmão, o próprio texto de Hebreus diz que a repreensão, no momento, ela não parece boa. Afinal de contas, quem é que gosta de ser exortado, ser repreendido? De alguém chegar para você e dizer, você está errado. Nós tentamos nos defender, tentamos nos esquivar. Não parece bom. Parece até que aquela pessoa está nos atacando. Está contra nós. Quando você tem também informações pela metade e faz julgamentos indevidos. Chega uma informação para você, mas é só metade da conversa. E com base naquela metade da conversa, você faz toda uma avaliação sobre alguém. E às vezes aquela pessoa está do seu lado. Mas porque você só tem metade da informação, você julga que ela está contra você. Bom, olha comigo o verso 3. O texto diz assim: Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Um momento. Davi vê Ziba, o servo, ali com ele. Mas Davi estranha. Tem uma coisa faltando aqui muito importante. Onde é que está o seu senhor, Mefibosete? Onde está Mefibosete? Essa é a pergunta de Davi aqui. E a resposta de Ziba coloca Mefibosete sob uma luz extremamente negativa. Mefibosete, nas palavras de Ziba, aparece como um oportunista tolo. Ele é tolo porque ele imagina, segundo as palavras de Ziba, ele imagina que agora que Davi não está mais no trono, ele, como neto de Saul, descendente do antigo rei de Israel, vai poder ocupar esse lugar. Mas ele é tolo por quê? Lembra, ele é um aleijado. Quem é que colocaria um homem que mal consegue ficar de pé e se locomover como líder de Israel, o rei de Israel, quando parte da função do rei de Israel era liderar o exército nas batalhas? Como é que Mefibosete seria esse rei? Lutando à frente das batalhas, guiando o exército nas batalhas. Tinha que ser muito tolo para imaginar que Israel o apoiaria contra Davi, que o colocaria no trono no lugar de Davi.
Mas se ele tem esse pensamento e ele ficou em Jerusalém com essa ideia, além de tolo, ele é um oportunista. Porque é alguém que foi tão ajudado por Davi, alguém que estava esquecido na miséria, e foi encontrado por Davi, e foi chamado para morar no palácio, se alimentar da mesa do rei, e ser restituído de todos os bens que tinham sido do seu avô Saul. De repente agora, ignorar tudo isso, fechar os olhos para tudo isso, se voltar contra Davi como um usurpador do trono, tinha que ser um oportunista e tolo ao mesmo tempo. Irmãos, essa informação aqui, ela vai deixar Davi profundamente desanimado. É muito triste quando a gente está na caminhada com alguém que parece que está do nosso lado, alguém por quem a gente se importou, alguém que a gente tentou cuidar, que a gente tentou ajudar, que a gente se esforçou, com quem a gente chorou, com quem a gente riu junto. E de repente aquela pessoa se mostra ali um opositor, se mostra alguém que nos enxerga de uma ótica completamente negativa. Meus irmãos, é muito triste. Davi vai ficar muito triste nessa situação. O texto aqui, ele não vai trabalhar tanto esse detalhe, mas quando a gente chega mais à frente, lá pelo capítulo 19, nós vamos ver que Davi fala disso e há um tom ali de alguém que estava sentido com isso que aconteceu aqui, com isso que ele ouviu aqui de Ziba, ok? Alguém que aparentemente estava do seu lado, Mefibosete, agora parece estar contra Davi. Olha o verso 4. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Davi ficou tão chateado. E ele vendo ali a bondade de Ziba, trazendo o alimento que ele precisava, vindo até ele, ele toma essa decisão. Se esse é o caso, então tudo que era de Mefibosete, aquele traidor, né? Que tudo agora seja colocado na sua conta, Ziba. Seja seu, Ziba. Ele recompensa Ziba aqui. Humildemente, ainda no verso 4, humildemente me prostro, disse Ziba. Ele se coloca aos pés de Davi. Que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Que o rei possa ficar feliz comigo. Eu só posso me curvar, agradecer e reconhecer a bondade do rei. Essa é a posição de Ziba aqui nessa história. Então, lembre-se, eu falei logo no início que Ziba parecia a sábio Abigail. Mas eu disse que ao mesmo tempo, apesar das aparências, haviam elementos que mostravam que Ziba é diferente de Abigail. Ele é esperto, mas ele será realmente sábio? Primeira questão que me chama a atenção aqui sobre Ziba é a seguinte: por que não há nenhum indício de que ele deseja seguir Davi para o deserto? Todos os apoiadores de Davi, leais a Davi, estão fazendo o quê? Indo com Davi para o deserto. Dispostos a deixar tudo para trás, perder tudo, arriscando a própria vida. Por que Ziba chega aqui, traz presentes para Davi, recebe aqui esses presentes de Davi, essa recompensa de ter as terras de Saul, agradece muito bem, mas em momento algum mostra a disposição de seguir Davi para o deserto, de ir com Davi para o deserto? Ziba? Seria ele o interesseiro no lugar de Mefibosete? Que está aqui apenas pensando em como é que ele poderia ganhar, lucrar alguma coisa nessa situação em que Davi está fragilizado? Aparentemente, Ziba, ele voltaria para Jerusalém e ali ele veria como é que as coisas estavam sob o governo agora de Absalão. Será que Absalão vai ser favorável a mim? Será que eu vou ter problema com Absalão?
E muito provavelmente, se ele visse que a coisa ia ficar ruim com Absalão, ele já tinha feito aqui uma demonstração de amizade para Davi, e com isso ele certamente conseguiria o quê? Fugir para se abrigar com Davi no deserto. Mas primeiro, deixa eu ficar por aqui, né? Deixa eu ficar por aqui, com essa recompensa que eu acabei de receber. Vamos ver se dá certo a vida por aqui mesmo. As aparências enganam, meus irmãos. Por isso, ouvir os dois lados de uma história é sempre tão importante. É sempre muito importante. Ouvir o lado de Ziba e ouvir o lado de Mefibosete também. Tentar saber se há alguma informação que está faltando, e às vezes a informação que está faltando, ela muda tudo. Precisamos, se queremos agir com sabedoria, com justiça, ouvir os dois lados da história. Agora, Davi aqui não tem uma oportunidade de fazer uma acariação. Ele não tem como parar, procurar Mefibosete, ouvir a história de Mefibosete, a versão de Mefibosete. Mas mais tarde na história, no capítulo 19, Davi vai ter essa oportunidade. E eu quero mostrar para vocês o que diz 2 Samuel, capítulo 19, versos de 24 a 30. Só passar algumas páginas aí. Capítulo 19, versos de 24 a 30. Aqui Davi está voltando para Jerusalém. E ele então agora tem a oportunidade de encontrar de novo com Mefibosete. O texto diz, verso 24, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Era um homem que estava comprometido com Davi. Aqui não é a versão dele dos fatos, é o narrador bíblico que está dizendo isso para nós. O que mais? Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Essa pergunta de Davi mostra como ele ficou sentido, como ele ficou de fato entristecido com a aparente postura de Mefibosete. Ele não sabia ainda que Mefibosete tinha ficado nessa posição de humilhação até o dia do rei voltar em segurança. Ele não sabia disso. Ele respondeu, Mefibosete respondeu, ó rei, meu senhor, eu teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Quem é o servo dele que enganou? Ziba. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Está dizendo, tu és sábio, Senhor. Tu és sábio, Davi. Então faz o que tu achares que é mais sábio fazer nessa situação. Ele continua. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Note o caso, irmãos. O texto deixa claro para nós que Mefibosete, desde o começo, quis ir com Davi. E o narrador, inspirado aqui, confirma isso para nós. Note como as aparências enganam. Mefibosete, que parecia estar contra Davi, na verdade era aquele que mais estava do lado de Davi. Enquanto Ziba, que parecia estar a favor de Davi, era aquele que mais estava
contra Davi. Ou melhor, se não contra, pelo menos era aquele que estava apenas querendo se aproveitar de Davi. Essa é a situação aqui. Eu confesso para os irmãos, eu já li esse texto várias vezes, né? Eu já fiz a leitura bíblica anual diversas vezes, mas até eu caí na fake news do Ziba. Porque eu sempre ficou na minha mente o texto em que Ziba dizia que Mefibosete tinha fugido para Jerusalém para tentar ficar no trono no lugar de Davi. E o texto do capítulo 19 desse reencontro, esse texto parece que me havia ficado ausente da minha memória, né? Então, quando eu parei para estudar, foi que eu observei isso daqui com mais cuidado. Até eu caí na fake news do Ziba, não é? Bom, mas Ziba, em todo caso, supriu Davi no momento de muita necessidade de Davi. Talvez por isso que Davi ainda tenha permitido que ele fique com uma parte dos bens que Davi deu a ele. Mas eu quero trazer algumas questões aqui para a gente pensar. Primeiro, Deus usa até pessoas mal intencionadas, às vezes, para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu povo. Deus usa más intenções para alcançar as suas boas intenções. Tem uma história que eu ouvi há bastante tempo atrás. Eu já mencionei aqui na igreja também. Então, mas como eu não sei quem ouviu e quem não ouviu, eu vou recontar, né? A história de uma mulher, uma irmã piedosa, mas que estava passando por muita necessidade. E ela estava ali na sua casa todos os dias, orando ao Senhor, buscando o direcionamento do Senhor, cantando louvores ao Senhor. Mas ela tinha uma vizinha que se incomodava demais com aquilo. Ficava extremamente chateada com toda aquela devoção daquela senhora. E um dia, sabendo que ela estava passando necessidades, teve uma ideia. Mandou chamar um homem, um entregador, disse assim, olha, aqui está uma cesta básica, entregue essa cesta básica aqui na casa da vizinha, mas não diga que fui eu que mandei. Você vai dizer o seguinte, olha, Satanás mandou entregar essa cesta básica aqui para você. E assim o entregador fez. Chegou lá, bateu na porta da vizinha, a vizinha abriu a porta, disse, olha, trouxe uma cesta básica para a senhora. Ela, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor supriu a minha necessidade, eu estava orando. E o entregador disse assim, mas tem um detalhe. Quem mandou entregar para a senhora foi Satanás. Ela disse, não tem problema, bote aqui essa cesta aqui na minha casa. Minha senhora, mas a senhora não ouviu não? Foi Satanás que mandou entregar. Ela disse, meu filho, quando Deus quer abençoar os seus filhos, Ele manda até Satanás. Né? Pronto, pois é o caso aqui, né? Para abençoar Davi, Deus mandou até alguém mal intencionado que cumpriu esse papel. Deus é soberano, irmãos, soberano sobre tudo, sobre todos. Quando Ele quer abençoar o seu povo, Ele pode usar até pessoas mal intencionadas. Mas que terrível exemplo é Ziba para nós. Ele usa um momento de dificuldade na vida do rei. Ele usa um momento de dificuldade na vida do povo de Deus para tentar alcançar aqui apenas vantagens pessoais, lucros pessoais, para ver o que ele pode ganhar com tudo isso. As aparências enganam. E a gente chega aqui no nosso terceiro caso, ok? O terceiro caso aqui, onde as aparências enganam, é que Deus pode estar do seu lado, embora pareça que Ele está contra você. Isso também é possível. Deus está do nosso lado, cuidando de nós, buscando o melhor para nós. Mas, às vezes, por causa das circunstâncias, a gente acha que Deus está contra nós. Por quê? Porque as aparências enganam. A gente sabe que Deus é soberano, a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus ele é amoroso, a gente sabe tudo isso. Mas basta as coisas não irem do jeito que a gente queria que fosse,
que logo a gente começa a murmurar, a questionar. Será que Deus não está vendo? Será que Deus está me punindo por alguma coisa? Será que Deus está contra mim? Será que Deus não poderia fazer de um jeito diferente? Nós olhamos para as circunstâncias ruins, para as adversidades, e somos tentados a achar que Deus não está do nosso lado quando estamos passando por momentos assim. Porém, quando a gente vai para as Escrituras, o que nós encontramos? Encontramos o caso de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem justo, fiel, temente. Mas quantos infortúnios caem sobre a vida de Jó? Arrancando tudo que Jó tinha, inclusive aquilo que ele tinha de mais precioso. Seus filhos, sua saúde. E como é que as pessoas ao redor de Jó julgaram aquele caso? Deus está contra ti. Você cometeu algum pecado e Deus está contra ti. O próprio Jó, em alguns momentos, ele meio que se questiona sobre isso. Ele diz assim, eu sei da minha inocência. Eu sei que eu não estou sofrendo por algo que eu fiz, mas Deus está querendo me esmagar. Por quê? Eu queria poder ter um encontro com Deus e poder defender a minha causa diante dele, que parece que ele está contra mim. E no caso de José, de repente os seus próprios irmãos se voltam contra ele. Vendem José como um escravo. E quando as coisas começam a melhorar um pouquinho para José, ainda como escravo na casa de Potifar, ele é acusado injustamente. Uma calúnia levantada contra ele, uma falsa acusação de que ele havia tentado violentar a esposa de Potifar. Ele é preso e fica ali esquecido por anos na prisão. Qualquer um olhando de fora, sem saber o final da história, diria: Deus está contra esse homem. Esse homem deve ter feito alguma coisa muito ruim aí, Deus está punindo esse homem. E eu poderia dar mais outros exemplos. Mas eu quero dizer para vocês quais foram as palavras desses homens após perceberem como Deus estava agindo no processo. Quais foram as palavras de Jó? Lá no capítulo 42, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Parecia que Deus estava contra ele, mas no final ele entendeu que, na verdade, Deus estava do lado dele, querendo levar ele para mais perto de Deus. Quais foram as palavras de José aos seus irmãos? Ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Ele reconhece que por trás da intenção ruim dos seus irmãos havia uma intenção boa de Deus. Parecia que Deus estava contra ele, mas ele percebeu que Deus era a favor dele. E foi por causa daquilo que aconteceu na sua vida que ele acabou se tornando o segundo em autoridade no Egito e pôde salvar toda a sua família, o seu pai e os seus irmãos. Se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse ido para a casa de Potifar, se ele não tivesse sido preso, tivesse tido contato com o copeiro, o padeiro do rei, ele nunca teria tido a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó. E assim ele não teria tido a oportunidade, quando a grande seca que atingiu aquela região de 7 anos chegou, ele não teria tido a oportunidade de salvar a sua família daquela grande fome. Então, irmãos, há casos em que parece que Deus está contra nós. Mas tenha calma. Lembre-se de quem Deus é. Ele é bom. Ele é amoroso. Ele cuida dos seus filhos. E se nós estamos caminhando com Ele, por mais que as circunstâncias pareçam o contrário, Ele está agindo em
todas as coisas, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Vamos olhar aqui o texto. Olha os versos de 5 a 8. Diz assim. Volta lá para o capítulo 16. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade, proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Essas eram as acusações, as maldições que Simei lançava sobre Davi. Detalhe, as palavras traduzidas aqui por assassino, basicamente é homem de sangue, né? Porque Davi teria derramado sangue da família de Saul, dos descendentes de Saul. E essa outra palavra, ele chama de bandido, é aquela expressão filho de Belial, que a gente já viu outras vezes, né? Que designava o pior tipo de gente que você pudesse encontrar naqueles dias. Pronto. Esse é Davi aos olhos de Simei. E o que Simei está argumentando aqui, basicamente, é essa situação que Davi está passando agora, um fugitivo, sem trono, perto de ser morto pelo seu próprio filho. Tudo isso não é obra do acaso. É uma evidência de que Deus está contra Davi por causa dos crimes de Davi. Essa é a acusação de Simei. Por que Deus está punindo Davi? No argumento de Simei, sendo ele mesmo um descendente de Saul, ele é um benjamita também, tá? Então ele é partidário de Saul. Ele está aqui amaldiçoando Davi, entendendo que Deus está punindo Davi, porque Davi, como eu já falei, era um assassino da família de Saul. Para Simei aqui, ele colocava um monte de pessoas da família de Saul que morreram na conta de Davi. Eu vou já mencionar que pessoas são essas, tá? E no final das contas, Davi fez tudo isso simplesmente porque ele tinha um coração ambicioso. Ele era ele mesmo um usurpador que queria tomar o trono de Saul. E agora ele está sofrendo a mesma coisa. Ele tem um filho ambicioso, um usurpador que está querendo tomar o trono dele. Então, esse é o julgamento, a interpretação que Simei faz. Agora, antes de analisar essa interpretação de Simei, deixa eu dizer uma coisa para você. Simei age aqui como um tolo. Um grande tolo. Por quê? Porque ele está insultando Davi. Ele está jogando pedra em Davi. Pedra nos conselheiros de Davi. Mas quem é que está do lado direito e do lado esquerdo de Davi? Um exército inteiro. Homens de elite, a guarda pessoal de Davi. Só os mais brabos aqui. Então, nesse momento, Simei está tão tomado pela ira que, embora ele tome algumas precauções, ele fica o tempo todo distante, o tempo todo um pouco longe, mas ainda assim ele não consegue deixar de agir com tolice, porque a qualquer momento aquele exército podia simplesmente se voltar contra ele e acabar com sua vida. Simei, se por um lado a gente viu anteriormente que Ziba parecia um pouquinho com Abigail, Simei aqui está parecendo com quem? Com Nabal, com o tolo Nabal. Aqui a gente já pode aprender uma coisa. Cuidado.
Cuidado especialmente quando você estiver irado. Naquele momento em que a gente está irado, especialmente quando a gente acha que a gente está irado e com razão, a gente tem razão, está irado. Aquele momento é o momento em que normalmente a gente faz as maiores tolices. A gente fala o que não devia, a gente faz o que não devia e as consequências certamente virão. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Respira fundo, conta até 10, né? Faz alguma coisa aí, mas não age na hora da raiva, na hora da ira, porque depois às vezes não dá para você consertar. E aí vai ser só lidar com as consequências. E geralmente não são boas. Bom, nas acusações aqui de Simei contra Davi, nós podemos dizer que essas acusações elas são falsas. Por quê? Porque para ele, e aqui eu penso que ele está como um símbolo também do que outros benjamitas, né, outras pessoas da tribo de Saul também pensavam sobre Davi, como representante desses. Aqui ele está achando que quando Jonatas e Saul foram mortos, vocês lembram que naquela situação Davi estava servindo ao exército dos filisteus. Só que Deus agiu e impediu que Davi participasse da guerra com seus soldados. Então Davi não teve nada a ver com a morte de Saul e de Jonatas. Inclusive, Jonatas era o melhor amigo de Davi. Mas na cabeça de Simei, ele acha que Davi deve ter tido alguma participação na morte deles. Quando Abner, que era também parente de Saul, que era o comandante do exército de Saul, quando ele foi morto por Joabe, que era primo de Davi, Simei aqui deve ter concluído o quê? Com certeza tem a mão de Davi nisso daí. Com certeza Davi não apenas sabia, Davi deve ter ordenado que Abner fizesse isso. Quando a gente já viu que Davi não sabia de nada, que aquilo trouxe foi problemas para Davi. Da mesma forma, quando Isbosete, o filho de Saul, que assumiu o trono no lugar de Saul quando ele morreu, quando Isbosete foi assassinado por aqueles 2 homens interesseiros lá, o que foi que aqueles homens fizeram depois? Levaram a cabeça de Isbosete para Davi, achando que iam ganhar alguma vantagem, alguma recompensa por isso. Então, na cabeça de Simei, o que ele deve ter concluído? Com certeza Davi é o mandante disso daí. Então, as acusações, elas são falsas. Mas Simei está convencido de que o caso é esse. Davi é um homem terrível, usurpador, e agora Deus está contra ele, punindo Davi por todos esses crimes aqui que Davi não tinha nada a ver com isso. Olha os versos 9 e 10. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Interessante aqui. Como eu falei, Simei agiu como um tolo ao atirar pedras na direção de um exército. E agora, um dos comandantes aqui do exército de Davi, que era sobrinho de Davi também, né? No caso aqui, Abisai, filho de Zeruia, irmã de Davi. Quando ele viu aquilo, ele se prontificou. Deixa que eu resolva esse problema. Rapidinho. Como é que eu resolvo? Eu corto a cabeça dele e está resolvido. Né? Zeruia, Joabe, né? Eles resolviam as coisas dessa maneira, assim, bem rápida, né? E Davi aqui, ele poupa a vida de Simei. Isso nos lembra um outro episódio. Até aqui, eu já mostrei para vocês como o texto nos lembrou 1 Samuel capítulo 25, o caso de Abigail. E esse texto aqui nos lembra 1 Samuel capítulo 26, o caso em que Davi salvou o próprio Saul. Aqui ele está salvando um descendente de Saul. Mas lá no capítulo 26, versos de 8 a 11, ele salvou o próprio Saul das mãos de quem? Do próprio Abisai. Saul estava dormindo, Abisai teve a chance, junto com Davi, ele disse: pode deixar que eu resolvo.
Eu mato Saul aqui rapidinho, né? E Davi disse, não toque. Deus vai resolver com Saul. Eu não vou estender a mão contra Saul. Então aqui, Davi está fazendo praticamente a mesma coisa de novo. Só que agora não com Saul, mas com um descendente de Saul. E outra coisa, Davi reconhece o seu pecado. E ele reconhece que é justo que o Senhor traga aquela vergonha contra ele. Porque embora as acusações sejam falsas, Davi não está sendo punido por Deus por causa do que ele fez contra os descendentes de Saul. Em certo sentido, Davi está sofrendo consequências aqui por outro pecado que ele cometeu. Não contra Saul e sua família, mas contra Batseba e Urias. Tudo isso ainda é consequência. Ainda é consequência do pecado de Davi. Então, Davi, diante dessa situação, ele simplesmente sabe, olha, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive desse homem aí. Desse homem aí, que está gritando essas maldições e atirando pedras. Deixe ele. Deixe que Deus resolva. Talvez Deus foi que levantou esse homem para fazer isso contra mim. Então Davi, ele simplesmente se submete. Ele entende que ele pecou contra Deus e ele entende que é justo que Deus o trate daquela maneira. Agora, apesar de aos olhos de Simei parecer que Deus está contra Davi, essa referência ao capítulo 26, essa referência ao capítulo 25, mostra uma época em que Deus estava a favor de Davi, cuidando de Davi, guiando Davi para se tornar o rei de Israel. Então, por meio dessas alusões, o que o autor está mostrando para nós é que, apesar de Davi estar sofrendo consequências aqui, essas consequências não são a mão destruidora de Deus na vida de Davi, mas sim a mão disciplinadora de Deus na vida de Davi, trazendo Davi de volta para ele e se colocando de novo, mais uma vez, ao lado de Davi. Deus não está contra Davi, pelo contrário. Deus está disciplinando, sim. Ele disciplina os seus filhos que ele ama. Quando esses filhos entram por um caminho de pecado, ele quer trazer esses filhos de volta para o caminho certo. Ele está disciplinando Davi. Mas ele está também se colocando ao lado de Davi. E o resultado da história também vai mostrar isso. Que Deus, depois da disciplina, vai trazer Davi de volta para o seu trono. Bom, olha o verso 11. Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Davi entende. Deus está no controle. Eu pequei contra o Senhor e eu mereço que eu passe por isso. Meus irmãos, aqui há uma marca muito própria de um verdadeiro arrependido. Nós já vimos que Davi se arrependeu no dia que Natã confrontou ele. Mas aqui nós estamos vendo as marcas, os frutos desse arrependimento. Um arrependido, irmãos, de verdade, não fica lutando por autoimagem. Um arrependido de verdade não fica pensando: o que vão achar de mim? E agora que descobriram o meu pecado? O que vão pensar de mim? Como é que vão agir? Como é que vão me tratar? Essa não é a preocupação de um arrependido, irmãos. O arrependido sabe que antes que qualquer pecador como nós saiba do caso dele e julgue o caso dele, Deus viu. E Deus se entristeceu. E é aí que está o coração do arrependido. E como Deus o vê. Então o arrependido não está nem aí para a autoimagem. Ele não fica tentando se fazer de vítima e encontrar um culpado sobre o qual ele possa jogar a sua culpa.
Eu posso dizer, não, veja bem, eu até errei, mas não foi bem assim, não fui só eu, tem aquela outra pessoa que errou mais do que eu, olhe para ele, não olhe para mim. O arrependido, irmãos, ele vai se envergonhar por causa do pecado. Mas ele não está nem aí para o que os outros vão dizer. A grande preocupação dele é em estar aos pés do Senhor. E no Senhor ele encontrar o perdão que ele precisa. Encontrar a restauração do relacionamento que foi quebrado. É que o Senhor olhe para ele de novo com amor, com graça, com alegria, se alegre nele de novo. Essa é a preocupação. O arrependido, ele olha para as consequências, ele diz, eu mereço isso mesmo. Caia sobre mim, eu só quero que o Senhor me receba de volta. Eu só quero que o Senhor me perdoe mais uma vez. O arrependido também, ele não vai para o extremo da desesperança, que é um outro extremo. Agora que eu pequei, Deus não quer mais nada comigo. Deus não se interessa mais por mim. Agora que eu pequei, o que Deus vai querer comigo? Isso é uma religião baseada em justiça própria. Isso não é cristianismo. O cristão genuíno que entendeu a mensagem do Evangelho, entende, Deus não deveria querer nada comigo desde sempre. Mas se Ele me chamou para um relacionamento com Ele, isso é graça. Favor que eu não mereço. Mas esse aqui, que diz, agora que eu pequei, Deus não quer mais nada comigo, não se importa comigo, então vai me lançar no pecado. Esse acha que Deus só queria alguma coisa com ele, quando ele, supostamente, na sua mente entenebrecida, fez por onde? Não, porque houve um tempo na minha vida que eu fiz tudo certinho, e aí por isso Deus me aceitou. Agora que eu não estou fazendo tudo certinho, então Deus não quer nada comigo e eu vou aqui chutar o pau da barraca e me lançar no pecado. São dois extremos que só mostram um coração que não entendeu que a vida cristã é uma vida de arrependimento e fé. É lamento aos pés do Senhor, mas há ali também a fé de alguém que sabe que o Deus amoroso, perdoador, estende mais uma vez a mão de graça para levantar o caído. Bom, olha o verso 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Davi não esqueceu. Deus é misericordioso. Deixa Simei dizer o que ele quiser. Talvez o Senhor olhe e veja que eu não sou culpado dos crimes que ele me atribui. E talvez, apesar dos meus pecados reais, Deus veja a minha aflição. Ele venha ao meu favor, Ele me levante, Ele me receba de novo. E Ele me traga de novo esperança de Davi, de que Deus pode mudar toda essa situação, todo esse quadro aqui. Às vezes, meus irmãos, o melhor a fazer diante de insultos, diante de calúnias, de ataques, é a gente ficar calado. É a gente ouvir, é a gente refletir. Será que não tem alguma coisa certa no que essa pessoa está falando a meu respeito? Será que realmente eu não vacilei aí? Ou será que, tudo bem, eu não vacilei. Essa pessoa não está sabendo também desses fatos. Mas será que a maneira como eu tenho agido não está dando uma aparência de que eu estou fazendo algo que não está certo? E por isso que essa pessoa está falando isso de mim? Às vezes a melhor coisa, irmãos, é calar, é ouvir a crítica, refletir sobre a crítica e entregar nas mãos do Senhor, que sabe todas as coisas. Isso é que a gente não pode perder nunca de vista. Deus sabe. Se eu estou certo, Deus sabe. E eu posso ficar tranquilo. Se eu estou errado, eu posso convencer todo mundo de que eu estou certo. Mas Deus continua sabendo que eu não estou. Eu continuo precisando
me humilhar diante da presença dele e corrigir o meu coração diante dele. Vamos ler os 2 últimos versículos dessa noite, versos 13 e 14. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Pronto. Após uma longa peregrinação, após esse momento aqui de conflito, de humilhação, enfim, todos conseguem chegar em segurança a um lugar de descanso. No deserto eles encontram um lugar de descanso. Algo interessante aqui, irmãos. Literalmente, esse verso 14, ele está escrito assim: e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Palavrinha aqui, traduzida como descanso, na minha tradução ela diz, e lá descansaram. Ela traz uma palavrinha hebraica também, que é a palavra vayenafesh. Essa palavra vem de uma palavrinha nefesh, que é a palavra para alma ou espírito. Mas essa palavra também pode significar a ideia de sopro, de vento. Por isso a ideia de refrescar, né? De vento, de frescor, ok? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Imagina, eles chegaram no lugar onde eles não apenas puderam descansar, mas eles tiveram essa experiência de serem refrescados. Eu li isso daqui, irmãos. Imediatamente, eu me lembro do Salmo 23, que a gente leu hoje. Salmo 23, versos de 1 a 4, é um salmo conhecidíssimo de Davi, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes a gente lê esses salmos de Davi com essa beleza poética. A gente pensa, de onde é que Davi encontrou essa inspiração tão bela, tão profunda? De situações assim que ele viveu, de momentos assim. Agora, fugindo de Absalão, Davi estava como que se passasse pelo vale da sombra e da morte. Mas ali o que ele encontra? Refrigério para a sua alma. Deus providenciou para ele uma espécie de oásis no deserto. Na hora, talvez Davi não tenha percebido com clareza, como a gente muitas vezes. Mas certamente em algum momento depois, refletindo sobre tudo, Davi percebeu: o Senhor estava comigo. O Senhor preparou tudo para mim. E agora eu sei que a partir dessa experiência, eu não preciso mais temer. Eu não preciso mais ficar com medo quando eu passar pelo vale da sombra e da morte. Porque o Senhor está comigo, isso basta. Ele vai cuidar de mim como bom pastor. Ele vai me levar para aquele lugar onde eu encontrarei descanso e frescor para a minha alma. O que acontecerá? O que Deus ainda vai fazer? Nós vamos ver na próxima mensagem, né? Mas eu quero terminar aqui, apenas trazendo aqui três questões que nós podemos aprender com tudo isso, tá? Primeiro, as aparências enganam. Então tenha muito cuidado para você não murmurar contra a bondade e a sabedoria de Deus quando você estiver passando por adversidade. Quando você estiver passando pela prova, né, como alguns dizem, cuidado para você não ficar murmurando.
Você não ficar ali, por que Deus? Por que contra mim? Por quê? Por quê? É como se você estivesse dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor faz, não? O Senhor está olhando para mim, não está me vendo, não está cuidando, não. Eu acho que o Senhor não é tão sábio quanto eu pensava. Ou eu acho que o Senhor não é tão bom, tão amoroso quanto eu pensava. Não murmure contra Deus. Vá para o seu lugar de oração e busque a Deus em oração. Ao invés de você ficar murmurando diante dos homens contra o seu Deus, derrame o seu coração diante dele, naquele lugar secreto. Senhor, estou sofrendo, eu preciso do Senhor. Se lembre de quem Ele é. Eu sei que o Senhor é Pai, eu sei que o Senhor é bom e todo-poderoso. Vem em meu favor, Senhor. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor continua sendo bom. Então, segura firme na minha mão e me ajude a passar, a aprender. Saiba que as aparências enganam. E quando você acha que Deus está contra você, às vezes, na verdade, Ele está apenas, por meio dessas circunstâncias, forjando você, moldando você à imagem de Jesus de uma maneira que não seria possível se não fosse através dessas adversidades. Todas as vezes que eu passei por dificuldades, meus irmãos, no momento a gente não entende, mas depois eu pude olhar para trás e ver como Deus é bom, como Deus é sábio. Agora eu sei, Senhor, que tudo aquilo era só para que o Senhor me trouxesse a esse momento, a esse lugar, a essa transformação, a esse aprendizado. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu conheci uma pessoa que estava passando por uma dificuldade que envolvia trabalho. E essa pessoa já vinha há bastante tempo lutando, e a porta que ela esperava não abria, até que apareceu uma porta, e aquela pessoa então fez as entrevistas, foi passando pelas etapas, até que chegou um momento que ficou apenas essa pessoa e uma outra pessoa concorrendo àquela vaga. E no final, quando parecia que ia dar tudo certo, a pessoa recebeu uma ligação. Lamentamos, mas você não foi selecionado. Essa pessoa chegou em casa transtornada. Essa pessoa chegou em casa murmurando contra Deus. Essa pessoa chegou em casa à beira da blasfêmia contra Deus. Aos gritos. Eu sabia que tu não ia abrir essa porta para mim. Eu sou tolo mesmo de imaginar que tu ia fazer isso. Foi mais ou menos assim. Irmãos, eu não lembro se foi no dia seguinte, mas eu sei que certamente foi na mesma semana. Surpreendentemente, aquela pessoa recebe uma ligação. A ligação era de onde? Daquela empresa. Dizendo, olha, nunca aconteceu isso daqui, não sei porquê, mas me mandaram ligar para você dizendo que a vaga é sua, você ainda tem interesse? E ali, envergonhada, a pessoa foi lá, assumiu aquela vaga, né? E em menos de um mês a pessoa pediu para sair. Porque o ambiente era terrível, terrível. O que certamente todo mundo que acompanhou a situação concluiu foi o seguinte: é como se Deus estivesse olhando para a pessoa e dizendo, eu queria que você não passasse por isso. Mas você quis tanto, não é? Você queria tanto, não é? Então tá bom, vai lá. Veja com seus próprios olhos. E ao final, Deus estivesse dizendo, você aprendeu agora, meu filho, que eu tenho sempre o melhor para você. E que quando eu fecho uma porta não é para o seu mal. Não é porque eu estou contra você, é porque eu quero o seu melhor. As aparências enganam, meus irmãos. E se as aparências enganam, muita cautela também em seus julgamentos sobre as pessoas.
muita cautela. A Bíblia nos chama a julgar. Embora que o que mais a gente escuta, né, são as pessoas pegando fora do contexto aquele versículo e dizendo, não julgueis. Ok, não é para a gente julgar de qualquer maneira, temerariamente, acerca do destino eterno, mas a gente deve julgar segundo os frutos, a gente deve julgar segundo a justiça. As pessoas se esquecem desse versículo, que a gente tem que julgar segundo a reta justiça, ok? Então, nós somos chamados a julgar, mas cuidado, como as aparências enganam, cuidado para você não julgar segundo as aparências. Porque a gente pode cair numa situação em que a gente diz assim, olha, já que eu estou vendo que eu estou rodeado por pecadores mesmo, que as pessoas me machucam, puxam o meu tapete, que as pessoas me traem, então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou desconfiar de todo mundo. Eu não vou mais confiar em ninguém. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Até compartilhei isso com alguém alguns dias atrás. Quando nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, cristãos, nós somos chamados a nos abrir para a possibilidade de sermos traídos, sermos feridos, de sermos machucados. Sabe por quê? Olha para Jesus. Isso não aconteceu com ele, não. Ele não foi traído, ele não foi abandonado, ele não foi negado, ele não foi ferido, machucado. Ele está chamando a gente para seguir nos passos dele. E você acha que com você vai ser diferente? Não tem como amar de verdade sem se abrir para se machucar. Não dá. Então, eu não estou dizendo aqui que você deve agir como um tolo. Eu vou confiar apesar das evidências. Apesar do que eu estou enxergando aqui. Não. Eu estou dizendo que você deve confiar. Dar o benefício da dúvida. Até que os fatos mostrem o contrário. Se abrir para a possibilidade de ser machucado, ferido mesmo. E se no final das contas, alguém trair você, ferir a sua confiança, prejudicar você, eu faço a pergunta, quem é que está errado? Quem traiu ou quem confiou? Quem confiou fez apenas aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Então não se culpe. O culpado é o que traiu. Descanse em saber que você fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele se agrada de você. O resto, Ele vai resolver. Ele vai cuidar. Bom, por fim, as aparências enganam. E o momento em que as aparências talvez mais enganaram foi no momento em que o Filho de Deus estava pendurado numa cruz, derramando seu sangue precioso. Ali, até os seus discípulos acharam que estava tudo perdido. Vocês lembram dos discípulos lá no caminho de Emaús? Estávamos tristes. Nós pensávamos que era ele, mas foi morto. A morte de Cristo foi a maior vitória que nós pudéssemos ter. É porque um dia ele tomou aquela cruz no nosso lugar. Que a ira de Deus contra os nossos pecados caiu sobre ele. Naquele dia ele estava pagando de uma vez por todas o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter agora a vida eterna com ele. A cruz não foi uma derrota, ele voluntariamente se entregou para que nós pudéssemos viver por toda a eternidade ao lado dele. A cruz é a nossa vitória. A cruz é o exemplo máximo de que as aparências enganam. Quando Deus parecia perder, Ele estava obtendo a nossa vitória. Vamos orar nesse momento?